Olá, eu sou Marta Sibien, psicanalista. Estamos aqui com mais um podcast, Conexão com Marta Sibien, e hoje vamos falar sobre reflexologia. Vamos nos conectar com esse tema maravilhoso? Hoje o assunto é reflexologia e eu estou aqui com Rodrigo Sibien. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Olha, eu vou dizer um pouquinho sobre o Rodrigo Sibien. Bom, ele é homem, não tem problema de falar a idade, né? Rodrigo 39. tem 39 anos, ele é de junho, é geminiano. Tem gente que gosta de saber, sabia, Rodrigo? É geminiano. Então, ele passou parte da vida dele na Itália, né? E uma outra parte aqui no Brasil. E você agora mora em Vila Velha, né, Rodrigo? E como foi assim? Você tem dois filhos, um lindo menino, uma menina, é paizão, é maridão. E além de ser paizão e maridão, ele trabalha com um tema muito gostoso de falar, né? Que é a reflexologia. E você fala disso, de acordo com a minha ficha aqui, você fala disso com os pés nas costas, ou seja, com os pés em cima da maca, com os pés em cima da cadeira, em qualquer lugar. E parece-me que a reflexologia você vê realmente, né, o corpo inteiro, né? Então, o que é a reflexologia? Na verdade, a reflexologia, para mim, ela... digamos que ela caiu no meu colo, foi uma experiência de vida para mim, né? Eu, como bom brasileiro, sou muito cético para essas coisas. É Né? mesmo? Nunca acreditei, para mim era misticismo puro, e chegou até mim enquanto eu estava no exterior, na Europa, onde eu vivi 16 anos, e durante um tempo eu resisti. E engraçado que foi num período que eu tive muitos problemas de saúde lá. E tive que, inclusive, que operar um pé, teria que operar o outro. Tive vários problemas de saúde. Pé. É bem a reflexologia. Exato. E eu tinha fobia de pé. É Eu não mesmo? encostava nem nos pés dos meus filhos. Nem que me pagassem. Mas Então, assim, aqui para foi nós, os desinformados e os desavisados, né, e eu me incluo, cuida do pé, mas assim, não dá assim muita atenção para o pé, né? Sim. O lance é que o pé não é apenas o pé. Igual às vezes a pessoa vem para mim para um atendimento e fala, nossa, desculpa, eu não fiz as unhas, ou meu pé tem um calo. Eu falo, gente, eu não sou podólogo, eu não vou ver o seu pé. Eu já estou acostumado, eu olho para o seu pé, eu estou vendo o seu corpo. Todo o nosso corpo está mapeado nos pés. São mais de 70 mil terminações nervosas. Então, assim, 70 mil terminações nervosas. exatamente, órgãos, membros, sistema nervoso, parte endócrina, está tudo ali nos pés. Então, através dos pés, na verdade, eu estou examinando o seu corpo, não só por fora, mas principalmente por dentro, que é onde o olho não alcança. Muitas vezes você tem que ir em especialistas, fazer um exame específico de uma área, tentar descobrir algo. A reflexologia, muitas vezes, né, quase sempre, para ser mais preciso, a gente consegue diagnosticar as prováveis causas dos sintomas ali apresentados. Isso é fundamental. Tudo. Se a pessoa, por exemplo, tem asma, bronquite, essas coisas, Sim. né, da respiração, Sim. até isso também, tudo. Sim, por exemplo, os meus filhos tinham muitos problemas de respiratórios, né? Asma, bronquite, desenvolveram isso lá, enfim. E eu já acudi eles várias vezes. Geralmente, quando tem alguma crise, alguma coisa assim, por exemplo, o meu filho, eu já vou direto na região dos pulmões, dos brônquios, e aquele ponto, apesar de ser criança, que teoricamente nenhum ponto do pé que você vai tocar vai doer. Não é que eu aperto, pressiono, apenas toco. Não precisa de apertar, Ponto né? específico, não. Se eu apertar, eu machuco o paciente. Esse é o interessante também que eu já ouvi de algumas pessoas sobre a reflexologia, que vai no reflexologista, no reflexoterapeuta, e fala, não, Deus me livre, eu saí de lá e eu fiquei 3 dias sem andar. Eu falei, não, então ele fez errado. Isso não existe, você não pode. Você pode sentir no primeiro contato, até mesmo uma vez que você, dependendo do seu problema, tipo de vida da pessoa, da idade, etc, se é um problema crônico, estrutural, enfim, são N fatores.
uma simbiose, o indivíduo, o estilo de vida, etc. A pessoa nunca fez. De repente ela tem esse contato, no primeiro momento ela pode sentir um desconforto. Sim, é natural, não é regra. Mas olha é natural. O que veio na minha cabeça aqui agora. Peguei uma palmilha do meu sapato. E, ó, Sim. estou mostrando a palmilha aqui, ó, para ficar mais claro, que depois eu quero uma canja, tá? Eu quero saber, por exemplo, qual é a região do corpo Sim. aqui, né? Isso eu te peguei de surpresa, né? Tranquilo. Aí, olha só, assim, qual os lugares aqui, por exemplo, onde mostra pulmão, coração. Aí depois você pode fazer isso? Pode mostrar? Mais ou menos, porque a palmilha não é fidedigna, como o pé. Sim, mas obviamente. mais ou menos as regiões, né? Tem muitos pontos ali que não tem nada a ver. Uhum. Tá? A palmilha é para dar um estímulo geral, digamos assim, em vários pontos. Não Mas é uma como é coisa uma figura de um específica. pezinho... Ok, mais ou então, menos aproximado? Aproximado. Sim. Aí Sim, depois você vai me dar essa canja aí. Tá bom? Ok. Baseado também na experiência, repito, porque mapas de pés são dezenas, até centenas de mapas diferentes. Uhum. Qual é o mais fidedigno? Então, assim, eu me baseio em 2 mapas que eu tenho. Um aqui do Brasil, brasileiro, né? Em português, pelo menos, e outro em italiano. Mas agora você me deixou curioso. Como assim? Os pés, cada um com a sua característica, não é um ponto do meu pé que fala sobre uma doença, mostra um problema, não é o mesmo do seu, por exemplo? Não. É assim, primeiro, mapas dos pés, que é a base onde você vai trabalhar os pontos específicos, existem dezenas ou centenas até de mapas diferentes. Uhum. E existem muitos mapas e pontos específicos que estão ali, outros estão próximos, outros não tem nada a ver. Basicamente, eu tenho uns que eu me baseio, mas o meu mapa fiel, digamos assim, está aqui. É com a experiência, eu me baseio em alguns mapas. Na prática, na experiência, eu vou mapeando aqui onde estão certos pontos. Alguns estão exatamente ali, outros estão um pouco mais à direita, à esquerda, mais para baixo. Enfim, outros não tem nada a ver. Primeiramente, primeira coisa, por exemplo, uma regra que eu vejo de mapas. O corpo ele é separado, dividido ele no meio, por exemplo, parte direita, pé direito. Parte esquerda do corpo, pé esquerdo. Para o cérebro funciona o contrário, tá? Hemisfério direito está no pé esquerdo e vice-versa. Então, e também tem um só para tirar a significado. dúvida. Aí faz de conta que isso aqui é um pé de verdade aí, né? Tá, o pé esquerdo. Pé esquerdo. Então eu pego assim, esse aqui é o pé direito, né? Ah, tá ok. Aí eu pego, então aqui, vou usar leigamente, tá? Aí no meio aqui, essa parte de lá é a parte Não, do seu corpo direito? Não, o seu pé direito é o lado direito do corpo, basicamente, Ah, tá? entendi. Basicamente. Entendi. Por que basicamente? Por exemplo, se eu parto no meio do corpo, no ponto do meio, eu tenho os 2 pés. Nos 2 pés. Coluna, estômago, enfim, eu tenho, né? Aquela parte garganta, sim, que é um órgão só, né? Exatamente. Então, assim, pâncreas, tal, o que está mais ou menos no meio do corpo centralizado tem nos 2 pés. O que está só do lado direito, só no pé direito. Por exemplo, o fígado. O que eu tenho no lado esquerdo do corpo, como o baço, por exemplo, é só Pâncreas, o né? pé esquerdo. O pâncreas está no meio. Nos dois, basicamente nos 2. E, por exemplo, uma referência também de mapas que eu vejo coração. Tem muitos mapas onde o coração está só no pé esquerdo. Mas não é verdade, o coração está no meio do corpo. Ele é protegido pelo osso externo. Só que ele não está assim, ele está virado para a esquerda e ele faz esse movimento. Buçando, batendo. Então você sente tuc, tuc. Você sente ele na esquerda do peito, mas ele está no meio. Então eu certamente sei que ele está nos 2 pés. Então quando eu vejo um mapa que só tem o coração no pé esquerdo, eu já elimino. Quando eu vejo um mapa que o estômago ou o rim está nessa posição, que eu sei que não é, até mesmo na prática, eu já descarto. Então assim, eu tenho uma base, falando de mapa, eu tenho uma base, ou 2 na verdade. A partir delas, que são assim, eu utilizo 60% a 70%. Dali, são experiências. Eu junto outra que eu vim em outro lugar, outra que eu estudei em outro canto. Então, assim, aí eu vou vendo, porque são muitos. São muitos. Só que, na medida que você vai trabalhando e vai vendo resultados,
entendeu? E de 1, 2, 3, 5, você vê aquele órgão ali, aquele ponto ali, aquela glândula ali, enfim. Então você fala, não, realmente esse aqui é o correto neste mapa. Então é uma junção de mapas que fica aqui na mente, entendeu? Rodrigo, é uma coisa que reflexologia, as pessoas confundem com podologia, né? Sim. Então, acho que podologia, não sei bem explicar o conceito, mas é mais cuidar a estética do pé, tirar calos, essas Sim. coisas assim, né? Cuidar dos pés externamente, não com essa profundidade da reflexologia. Então, onde surgiu? Porque poucas pessoas conhecem, né? Sim. A reflexologia e os benefícios dela. Onde surgiu a reflexologia? Então, muitos pensam às vezes que é um modismo, né? Ah, a pessoa está me apresentando algo aí que ela inventou, que chegou agora, de repente, para ficar. Não. Ela é antiga, ela tem cerca de 5.000 anos faz. Ela oficialmente, como reflexologia, ela é chinesa. Mas desde o Antigo Egito já se praticava. Quer dizer, então o berço da ciência, etc. Então, assim, eles cuidavam, tratavam literalmente da saúde das pessoas pelos pés. Né? A gente vê, por exemplo, claro, em filmes, desenhos, de uma forma exagerada, né? Mas a gente vê até em filmes e desenhos, antes nos primórdios da medicina, antes de existir os fármacos, etc., recursos, né? As pessoas caminhavam, sabe aquelas tábuas, geralmente de madeira, com aquelas pontinhas, né, que as pessoas andavam em cima? Sim. Então, aquilo realmente, claro, não é desse jeito que a gente vê em filmes. Parecia uma tortura. Mas havia algo daquele tipo e as pessoas literalmente caminhavam sobre aquilo para tratar o corpo. Porque refletiam em áreas do corpo, entendeu? E era um tipo de tratamento também, né, adicional. Então, embaixo do pé, ver todos esses órgãos. Eu fiquei avaliando aqui, é como se fosse uma acupuntura, não? Sim, eu recebo, inclusive, pessoas que chegaram a fazer acupuntura e vieram a mim. Então é mais completo. Sim, por um motivo. A acupuntura geralmente vai dar aquela amenizada bastante inicial. Depois o problema volta. Até porque se você não diagnosticar a causa, você não vai resolver o sintoma, você vai remediá-lo. E é o que eu falo para todos. Quer remediar? Vai ali na farmácia e compra um remédio. Entendeu? Você não tratar de fato, você tem que saber a causa. E esse é o difícil na medicina hoje. Porque você está com uma dor. Uhum. E geralmente o problema da pessoa não está onde está a dor. Geralmente, na imensa esmagadora maioria das vezes. Então você vai no médico, eu estou com uma dor em tal lugar. O racional eu vou passar um exame para aquele local. Aí não dá nada, você toma um remédio, vai remediar e você continua com o problema. E só vai agravando. Quantos e quantos casos de pessoas hoje não estão passando por um problema há meses, anos, e com tudo utilizando de tudo que a medicina tem, Tomar e não um monte resolve de o problema. remédio, né? Exato. E os problemas é visto tudo no pé. Sim. Na planta, no dorso, na lateral do pé, sim. Como é que a reflexologia veio para a sua vida? Então, como dizer, foi uma experiência de vida. Eu tive vários problemas de saúde, há anos atrás na Itália. Estava passando um momento bem particular. Lá você trabalhava com reflexologia, né? Sim, também. Lá é bem conhecido? Bastante. A Europa toda ela utiliza muito da reflexologia, como outras técnicas terápicas milenares, como a reflexologia, para tratar da saúde e para prevenir de doenças. Não é à toa a longevidade daquele povo. Entendi. Né? As pessoas Bacana. às vezes perguntam sobre isso. Voltando aí, como é que ela veio para a sua vida? Eu não acreditava. Uhum. Tive problema de saúde, tive um problema no pé direito, particularmente, e aquilo se agravou. Queriam me operar, queriam cortar meu pé, fazer reposição calcânea, botar parafuso, enfim, por causa de um tendão. Eu falei, não. E teimavam comigo, porque a anatomia do seu pé é assim. Eu falei, mas eu nunca tive nada, enfim. E eu fiquei 2 anos lutando contra aquilo. E olha como é que a coisa é complexa. Por causa daquela dor no pé direito, você começa a poupar o pé direito, por causa da dor, tendo que trabalhar, etc. Eu jogava o peso corpóreo na perna esquerda. Aí eu comecei a andar torto. Aí eu comecei a ter dor na coluna, meu joelho esquerdo começou parecia que estourar, e eu tive meus problemas no pé esquerdo. Aí eu me rendi, tive que operar. Então eu operei o pé direito e tinha que ir mais para frente operar o pé esquerdo. E foi neste período que eu conheci a reflexologia, na verdade, que eu me rendi, digamos assim, a uma experiência com a reflexologia, porque até então eu resistia. Eu não acreditava mesmo, entendeu? Não acreditava mesmo.
E me rendi. E fazer um resumo. E eu tive essa operação, por exemplo, no início da pandemia lá na Europa. Então, fechou tudo. Pós-operatório, acabei de tirar o gesso, uma semana fechou tudo. Então, eu não fiz fisioterapia, eu não fiz nada. Eu não podia sair de casa. Um dia a polícia me parou, vai para casa, senão eu te prendo. Eu tive que voltar para casa. Então, exatamente, eu não tinha nem como caminhar. Eu caminhava dentro de casa, eu não tinha como fazer exercício, na piscina, tal. Então, passou 6 meses, eu continuava com o meu pé direito inchado, que eu não ficava 15 minutos em pé, e o esquerdo para operar. Então, eu não conseguia caminhar, meu Deus. Eu falei, pronto. E eu já tinha algum conhecimento da reflexologia, eu comecei, então, a adentrar mais, né? Adentrar, literalmente, e a tratar de pessoas e, obviamente, a tratar de mim, na medida do possível. Resumindo, consegui solucionar o problema do meu pé direito, o pé esquerdo não sinto mais nada, outras dores também foram embora, misteriosamente, mas através, primordialmente, da reflexologia. Que maravilha. O que o médico falou de fazer isso, mas aquilo, foi tudo eliminado, foi curado aí com a reflexologia. Sim. Né? Poxa, estou quase pensando que o pé é mais importante do que o coração, não? Já... Pelo menos para diagnosticar e tratar, né? Sim, já teve caso também. Deu diagnosticar, a pessoa estava com um problema de coração. Você sabe o que eu aprendi? Eu fiz um curso, né, uma especialização, e um médico, ele falou uma coisa muito curiosa que eu não esqueço. Ele falou que nem eles, né, na medicina, sabem explicar isso. O coração, quando deu 25 dias de concepção do feto, ele, pum, começa a bater. 25 dias da concepção, eles não sabem por que esse dia, esse número 25, por que com 25 dias, ele não sabe. Aí começa a bater assim, pá, do nada assim. Olha que legal. Porque foi descoberto, né, que eu não sou médica, mas assim, foi descoberto que o coração produz hormônio também, né, que até então não era uma prática, não se falava em coração, né? Sim. Mas se eu estiver falando bobagem, não tem problema, porque eu não sou especialista no assunto, né? Entendeu? Então, assim, como eu te perguntei, né, me parece, porque eu lembrei desse fato com essa pergunta que eu te fiz a respeito da importância, né? Porque o coração, lógico, a gente não vive sem ele, mas ele não diagnostica, como a reflexologia, os pés, né? A verdade é que tudo no corpo, a base que a gente precisa entender é absolutamente tudo no corpo está interligado. Tudo. Órgãos, membros, parte endócrina, sistema nervoso, psicossomático, isto é, mente e corpo, tudo está conectado. O problema central, hoje, da medicina moderna, por exemplo, é você subdividir um corpo que é insubdivisível. Até aí tudo bem, tem essas especializações. Mas não há comunicação entre os especialistas. Então a pessoa, por exemplo, chega para mim com uma dor no braço, eu vou diagnosticar, o problema está na coluna, mas eu não sinto nada. Quer ver? Sim. A gente trata a coluna, naquele ponto específico, não tem mais a dor no braço. Era um nervo que partia da coluna e se estendia por todo o braço. Então, assim, você vai na causa, tá entendendo? E tudo está interligado. Então, assim, e muitos conhecimentos virão. Por exemplo, depois de séculos, milênios, descobriram, de certa forma, recentemente, que é muito de alguns hormônios, por exemplo, a serotonina, que é liberada pela glândula hipófise, junto com o hipotálamo no organismo, que estão no cérebro, mas muito delas são produzidas também no intestino. Lindo. Então, assim, porque isso é só um exemplo para enfatizar aqui esta afirmação. Todo o corpo trabalha como um todo. O corpo está todo conectado. Se eu dividir o corpo em partes e querer tratar o corpo ou partes deste corpo isoladamente, eu não vou tratar, eu vou remediar. Por isso que é bom um médico integralista, né? É essencial. Eu falo para todo mundo e as pessoas também dão essa sugestão. Por que não tem isso no SUS? Por que não tem isso na clínica ou no hospital tal? Deveria ter. Porque a gente consegue diagnosticar problemas ali
Quantas vezes diagnostiquei coisas que a pessoa às vezes sabia, tinha às vezes uma percepção, ou talvez nem sabia, né? E fala, olha, faz um exame e tal, olha, vai, oh, mas eu não sinto nada. Ok, você pode ser assintomático, mas os seus pés estão me dizendo, você está com algum problema, uma alteração, tem algo a ser visto aqui. Vai e faça. A pessoa vai no médico, por insistência minha, né? Porque eu me preocupo com a saúde dela, eu quero ver o resultado. Eu sei que o pé está falando, olha, isso aqui não está legal. A pessoa vai para o especialista, faz um exame específico, me liga e me agradece. Ou vem numa outra sessão e fala, olha, bem que você falou, estava assim, 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 assim. Então, quer dizer, ele foi exato. Foi em cima do problema. Foi no cerne da questão. Agora, quantas pessoas já chegaram a mim também, por exemplo, e tem 5 anos, pessoa que tem mais de 10 anos, que já foi em vários especialistas, fez vários exames, mais de 40 exames. Sem exagero, mais de 40 exames. Gastando uma fortuna com remédio esses anos todos, chegou até mim por causa de um problema na perna, assim, assim, assado, e a gente melhora todo o corpo, mas um ponto específico, na perna e no quadril, ela sentia, mesmo com 5, 6, 8, 10 sessões, falou, olha, faz um exame específico na perna, entre a perna e o quadril, eu acredito que seja até um desgaste da cartilagem. Isso aconteceu 3 vezes. A senhora vai, faz exame, e realmente a cartilagem está desgastada, precisa operar, botar uma prótese. Resolvido o problema. Fez a cirurgia, 2 fizeram. Cadê aquela dor? As outras coisas foram resolvidas, graças a Deus. Aquilo que persistiu, aquele era o problema. Olha, o que a gente podia fazer em torno para aquilo, ok. Agora é um intervento. Neste caso, foi feito intervento. A pessoa está nova em folha. Entendi. Então, assim, existe o diagnóstico, né? Você vê lá através dos pés. E aí também existe o tratamento. Sim, lógico. Né? O tratamento... as pessoas perguntam, mas como assim um tratamento? Fazendo um resumo, claro, o nosso corpo, ele trabalha para ele mesmo. Então, assim, o corpo ele tem o poder de regenerar-se, ou de autocurar-se. E isso se dá, e eu provo isso, te mostrando o seguinte, isso se dá principalmente no período da noite, que é uma curiosidade que muita gente às vezes não sabe. Como assim? Por isso que pessoas que não dormem, que perdem noites de sono, Sim. a médio e longo prazo, dependendo da idade, do estilo de vida, até curto, vai começar a desencadear um monte de problemas, uma série de problemas, disfunções de estudos. Porque a gente já sabe, né? Diabetes, problemas cardíacos, memória. Tem mais ainda? Sim, porque é o seguinte, durante a noite, vamos colocar assim para melhor entender, de dia o seu corpo está ligado, antenado, tudo está acontecendo à sua volta. Você está em forma racional, sabendo o que você tem que fazer agora, essa entrevista aqui, daqui a pouco você vai ali, você vai atender, você vai trabalhar ou vai estudar, enfim. A mulher em casa tem que cozinhar, tem que pegar o filho na creche, enfim. Você está ligado para tudo que é externo, ok? Sim. Quando cai a noite e você começa aquelas horas da noite, a partir das 6, 7 horas da noite, após, que é considerado já à noite, eu estou percebendo que ainda você fala algumas palavras em italiano. Às vezes sai sem querer, eu tenho que encontrar. Você vai dormir ali, quando você dorme, você entra numa outra frequência. Desacelera os batimentos cardíacos, tudo, a pressão regulariza, você entra numa outra vibração, né? Agora o corpo está apagado para aquilo que é externo. Ele vai cuidar do interno, do interior. E quando o corpo vai cuidar dele mesmo, o próprio corpo ele vai se sensibilizar, ele vai ficar mais sensível àquelas áreas a serem trabalhadas. Eu te mostro, por exemplo, exemplos. Você está com uma dor. Quando chega a noite, a dor não piora? Sim. Você que tem filho, principalmente pequeno, quando é que dá febre? Quando chega a noite. A febre é o quê? Uma reação de alguma coisa, um corpo estranho que está na criança. Uma inflamação, uma infecção, enfim. É quando? É de noite. Algum problema que você tem, ou que talvez não tinha, passou a ter, ou que se agrava mesmo já tendo durante o dia, é no período da noite. Você faz um corte no dedo, por exemplo. Passou o dia todo. Sabe aquele cortezinho bobo, mas assim, não para de sangrar. Às vezes é na dobra do dedo, assim, sabe? Você fala, caramba. Você passa o dia todo com aquilo sangrando, você passa a pomada, você põe band-aid e nada. Aí você vai dormir, às vezes até, meu Deus, preocupado, vou sujar o lençol da cama. Aí quando você acorda no outro dia, você já acorda com aquilo preocupado. Você olha, não tem nada. Você olha o seu dedo, está cicatrizado. Entendi. Ou está cicatrizando já.
O processo de cicatrização foi muito... Às vezes eu dormi 4 horas só de noite. Aquelas 4 horas foi mais do que o dia inteiro anterior. Descansou, né? Porque é o período que o corpo vai cuidar dele. Por isso que as pessoas, por exemplo, as pessoas chegam para mim, olha, eu durmo mal, mas ou eu durmo picado, ou se não, eu durmo, mas olha, toda noite, à madrugada, eu acordo, mas é sempre no mesmo horário. Às 4 horas em ponto eu estou de pé. Olha, o outro, às 2 horas de ponto eu estou de pé. Por quê? Aquele horário está cuidando de áreas do seu organismo. Se você está sempre acordando ali, porque há uma disfunção, algum probleminha detectado pelo próprio corpo que você acordou. Quer dizer, interrompeu aquela manutenção. Por quê? Algo ali, naquela região, não está trabalhando direito. Que bacana. Sim. Que bacana. Agora, eu já vi pessoas falando o seguinte, que se ficar com os pés, né, vai dormir, aí se ficar com os pés assim, descobertos e tal, paradinhos assim, começa a sentir certa gastura, que eu não sei o que é gastura, né? Mas, enfim, é um incômodo, às vezes umas dorzinhas, assim, sabe aquelas sensibilidade, como se fosse esqueci o nome que fala agora do dente, né? Que dá aquelas nevralgias, que fala assim. Sim. Então, aí, que chama de pontos, pontos aqui na ponta, como é que chama? Pontos externos, não, como é que é? Enfim. Fugiu o nome. Fugiu o nome. Então, que tem essas gasturas, que tem que cobrir o pé, ou então dorme até de meia, para não, né, porque incomoda, sente algo diferente no pé. Sim. Né? Tem assim, sem examinar, você pode falar o que é? Pode ser isso? Sim, geralmente é um toque, é alguma coisa, né? Que a pessoa tem, às vezes um costume. Ela viu ou vivenciou algum problema. Mas você sente um pouquinho de dor no pé, em determinados pontos, assim? Como se pode, fosse uma nevralgia. Sim, assim, geralmente, tá? Não é regra, por favor, mas pode acontecer, geralmente, nesses casos, especificamente, algum probleminha de fundo, geralmente, tá? De fundo emocional. Ou seja, psicossomático. Tem pessoas que chegam para mim com o pé, olha, por exemplo, mas eu não consigo, você não vai pegar no meu pé porque eu sinto muita cosquinha. Ok, não tem problema. Mas eu pego de um jeito diferente, que daqui a pouco eu estou falando com a pessoa, nossa, estou fazendo tudo no seu pé, a pessoa não sente cosquinha. Não tem cócega. Ou uma gastura assim, ela é tirada ali porque eu estou tratando de pontos específicos, eu não estou passando a mão no seu pé. Só que tem momentos e regiões que você vê, e a diferença também de um pé para o outro, não só pontos, mas de um pé para o outro, que dá para saber se é apenas um problema físico, apenas, né? Um trauma, enfim. Até torção, trauma dá para ver? Sim. Ou de fundo emocional, isso é psicossomático. Né? Porque isso acontece muito também. As pessoas chegam no consultório, vão tratar de dores, de problemas propriamente dito, e a gente ali descobre que é algo psicossomático, não digo psicológico. Psicológico pressupõe-se algo que não exista na realidade. Não. Eu digo psicossomático, isto é, a psique somatizou no corpo. Né? E isso acontece muito. Entendeu? Por exemplo, o cérebro tem um gatilho de autodefesa, né? Que o cérebro é o principal de todo o nosso corpo. Se ele morrer, acabou. Ele dá os comandos. Exatamente. Quando o cérebro está sob forte pressão emocional, estresse propriamente dito, ansiedade, raiva, tristeza, depressão, angústia, enfim. Quando ele está sob forte tensão, já a um certo limite, ele, para não adoecer, para não enlouquecer até mesmo ou morrer, ele aperta esse gatilho e começa a somatizar no corpo. Ou seja, lança sintomas no corpo para maquiar o verdadeiro problema. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Você está com uma dor de cabeça chata o dia todo ali. Você fala, nossa, que dor de cabeça enjoada. Você fica o dia inteiro naquele sofrimento naquela sofrência. Ali. Que chato. Aí, de repente, você vai, bate o pé ou torce na rua enquanto você está atravessando a rua. Fala, meu Deus do céu. Aí você está com o pé ali que você não consegue apoiar o pé no chão. O que você faz? Aí eu tenho que chamar fulano, eu tenho que chamar ciclano, eu tenho que pegar o menino na escola, eu tenho que ir para o trabalho, eu estou atrasado e agora que eu... Você se preocupa com o seu pé, a dor de cabeça vai embora na hora. Não é assim? Pensando bem. Sim. Se vier uma dor maior do que aquela primária, a dor primária fica secundária, ou até terciária. Não, depois talvez até você nem acaba. lembra. Talvez até acabe, exatamente.
Por quê? Porque vê aquela dor. É exatamente o que o cérebro faz, muitas vezes. Lança sintomas e não são aleatórios, por isso que a gente consegue descobrir, né? Estão sempre relacionados a algo emocional, sentimental que a pessoa viveu, ou está vivendo, ou carrega com ela, às vezes de muitos anos, são traumas, enfim, que aquilo somatizou no corpo de uma maneira que virou realmente um problema físico e às vezes grave, às vezes crônico. Dá para tratar? Sim, dá para tratar. Mas é aquilo que eu falei desde o início. Desde que nós saibamos a causa. A causa é essa, precisamos também cuidar desta. E aí você indica um terapeuta, né? Um analista, sem dúvida, um sim. Aí eu indico, particularmente por experiência própria, eu indico um psicanalista. Porque através da psique, né, o psicanalista consegue ir até nas camadas mais profundas da psique e às vezes precisa resgatar traumas, precisa resgatar coisas que estão muito arraigadas, esquecidas já. Às vezes são traumas que a pessoa nem lembra, nem sequer lembra. Está lá no inconsciente. Está lá no inconsciente, tá lá na precisa ser resgatado, sim. O dia a dia no seu consultório, né, como você me falou aí, me parece que assim, chega um pouco descrente, né? Sim, tem muitas pessoas. Tem os extremos. Pessoas chegam para mim, olha, só Deus. As pessoas chegam para mim, tem alguns pacientes que eu estou tratando, inclusive, eu já tratei. Olha, já rodei em tudo que é lugar, fui em vários médicos aqui, agora eu venho aqui porque eu creio que você vai me curar. Meu Deus, eu não sou Jesus Cristo, eu não estou nesse nível ainda. Não chegou ao Nirvana. Calma. Mas eu vou fazer o meu melhor, eu não vou fazer o possível, vou fazer o meu melhor para você melhorar, ou quem sabe até ser curada. Porque eu não falo na palavra cura, por ética. Mas eu já vi várias pessoas sendo curadas através da reflexologia. Os meus familiares, eu já tratei. A minha mãe tinha bursite 1 ano e meio. Né? Por exemplo, tá? Um exemplo rápido e prático. Minha mãe ela não levantava o braço esquerdo. Eu acompanhava ela lá da Itália e ela fazendo fisioterapia, tomando vários medicamentos. Ela não conseguia levantar e o médico falou que tinha que operar. E ela, não vou operar. Ele passou algumas injeções na infiltração, fazia infiltração para ver se adiava a questão do intervento cirúrgico. Ela, medo de agulha, ou seja, estava uma situação terrível. E fazendo fisioterapia, tomando remédios, mas a questão não é essa. Aí eu perguntei, foi um trauma para ter um fisioterapeuta ali? A fisioterapia é fenomenal, mas é geralmente mais recomendada para um trauma, um pós-cirúrgico, porque o problema estava no braço, mas a causa não é ali. A causa vai além. Ali era só uma apresentação, né? Ponto reflexo de alguma coisa que não está bem dentro de você. Então, aí, o ano retrasado, eu estive aqui no Brasil, passei alguns meses aqui, vi os pés dela, vi alguns pontos que eu, vamos dizer assim, pelo que estava acontecendo, eu já sabia que eu ia encontrar alguma coisa ali, e de fato encontrei outros pontos. Trabalhamos num contexto geral e também um ponto de ombro. Enfim, tem 2 anos, minha mãe não tem nada. Ela fez exames, voltou no médico que acompanhava ela 1 ano e meio. Ele, o que aconteceu? Falou, por quê? Como assim? Você não tem nada. Minha mãe está até hoje, gira o braço para cima e para baixo. Se fosse você, buscaria um reflexologista hoje mesmo. Já falo onde ele atende, vou perguntar onde que ele atende, para você buscar, porque a coisa é muito boa e muito séria, muito bacana. Chega de ficar correndo atrás de tantas coisas sem resultados, né? Rodrigo, conta para mim uma coisa assim, um fato assim bem inusitado, né, dentro da reflexologia, que você viu assim de um dia para o outro, um caso específico assim bem, porque eu sei que você atende muitas pessoas tanto na Itália quanto aqui, né? Como é que me conta um caso, um fato assim bem inusitado? Olha, tem dois casos, mas diferentes até pelo que você me propôs aqui. Um fato muito relevante, assim, né, de uma importância muito grande, não que não tem importância os outros, também, claro, né? Mas assim, que me chamou a atenção pela problemática do caso ou do paciente. E você falou de imediato. Este não foi imediato, mas teve uma outra imediata também. Né? Foi da sua mãe, né? Sim, teve uma que estava num estado... ela mora em Cariacica. Né? Você até conheceu a pessoa. Tinha ido, pessoa simples, fui em vários pós de saúde, fui em vários, e ela estava toda furada, né, toda roxa, de furos nos braços. Já injeções? Injeções para dor,
Até morfina tinham dado a ela. Ela morria de dores, ela estava com problema, o braço doía a cabeça doía tudo. Ela já não sabia aonde doía. E eles não conseguiam fazer nada com ela no hospital. Então levavam de lá, levavam de cá. Então assim, ela não tinha posição, ela não tinha... A mulher estava num sofrimento absurdo. Tanto que eu fui até ela por essa necessidade. Para ela não poder nem sair de casa. Não, né? ela me recebeu, ela estava deitada no sofá, toda encolhida, em posição fetal, rangendo os dentes e olhos fechados, chorando. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um milagre, não é um reflexologista. Aqui, ou ela é internada, ou ela... Entendeu? Chama a ambulância. Falou, se a reflexologia funciona mesmo, esse aqui é um caso de milagre, um verdadeiro milagre. Ali eu fiquei a tarde toda, quando não foi uma sessão, foram várias, intensas. Ficamos a tarde toda, eu cheguei depois do almoço, eu fiquei até a noite. Eu saí de lá, era 7 horas da noite, mais ou menos. Mas eu trabalhei tanto nos pontos, e eu tocava, e ela chorava, ela rangia os dentes, e eu ali, com calma, porque eu não posso machucar o paciente. Do mesmo jeito que eu posso te ajudar, eu posso te prejudicar. Então não é te causar dor. Eu pressiono ali, te causo dor, tá vendo? Não tem que te provar isso. Eu te provo com a sua melhora. Entendeu? Não é mostrando onde é que tá a dor, não. Isso aí, se eu apertar... já tá sentindo, né? Exato. Por isso, por exemplo, que eu particularmente uso o apalpador, que é um instrumento que é cômodo para mim, mas não é cômodo para o paciente, eu uso em caso de necessidade. Mas só não posso. Inicialmente é com as mãos, eu tenho que sentir como é que você tá. Cada pé é um, né? Enfim, eu tratei essa pessoa a tarde toda. Ela tava... muitas dores, não conseguia comer nada, vomitava tudo. Então, assim, ela tinha que tomar água de coco, que é a única coisa que parava para tomar os antibióticos. Era um estado estranho. Vegetativo quase. Era uma coisa estranha. Aparentemente não tinha um porquê. E muita coisa era de fundo emocional. Começamos a conversar ali, ela acabou botando muita coisa para fora também. Você até faz papel de psicólogo, acaba terapeuta. tendo que fazer. Na verdade, é um terapeuta, né? Sim, e tratei algumas áreas, muitas áreas ali, na verdade. Ficamos a tarde toda. Saí dali, vim para casa, onde estava, né? E foi o ano retrasado, quando eu estive no Brasil. Eu cheguei em casa, a pessoa me ligou. Olha, eu quero te agradecer porque eu tô aqui subindo a escada, descendo a escada, eu já tô muito melhor, não tô sentindo nada. Eu falei, mas como você não tá sentindo nada? Passou nenhum dia. É casos que podem acontecer, já aconteceu. E já mandou os filhos lá comprar um churrasco, nós vamos comemorar. Eu falei, calma, você não tava nem comendo nada, você já quer comer um churrasco, né? Calma, vai com calma. E no outro dia ela já foi trabalhar, os vizinhos estranharam, ela gritava de dor, a vizinhança acompanhava, bairro, né, sabe como é que é. Então, assim, é um caso assim, foi uma velocidade extrema. Claro, a gente fez um trabalho árduo ali. Mas teve um caso que me chamou a atenção, na Itália. O rapaz Era mais fácil eu perguntar o que ele não tinha. Porque ele tinha todos os problemas. Meu Deus do céu, nunca vi um negócio daquele. Ele me ligou, Rodrigo, assim, assado, olha, você atende a domicílio? Eu falei, olha, geralmente não. É porque o meu caso é esse. Eu falei, olha, no seu caso eu vou, porque ele não conseguia vir até mim. E parece que você é bem apaixonado pelo ser humano e pelo que você faz, né? Olha, eu passei grandes apertos. Eu sei o que é conviver com a dor. Eu sei mesmo o que é conviver com a dor. E se eu pudesse ter descoberto isso antes, assim como eu quero muito que você conheça na prática a reflexologia e ver com seus próprios olhos, sinta que você pode sim melhorar, pode, quem sabe, até ficar curado, entendeu? Eu preciso mostrar isso para as pessoas. Foi uma experiência para mim, eu não acredito que foi por acaso. E eu não acredito também que seja por acaso que tenha acontecido com outras pessoas que eu atendo também. Esse é o interessante. E eu fui até essa pessoa, voltando aqui ao rapaz. Cheguei lá, bom dia, tal, botei a maca e ele veio até mim com a ajuda da esposa, num braço e o outro apoiando na parede. Ele andava apoiando nas paredes, a esposa ajudando ele, um rapaz novo, 40 anos. E vinha cheio dos ai, dos ui, e para deitar na maca... E sendo amparado pela esposa porque não andava? Sim, e apoiando na parede. Ai, e todo cheio de coisa. Ele deitou na maca com dificuldade. Quando ele conseguiu deitar, aquele aí deitou, ele... deu aquele... Falei, nossa, o negócio tá sofrível. Falei, meu Deus do céu. Você não vai no hospital, eu vou te internar na hora. Eu não consegui andar. E
E aí eu só fui piorando, porque ele foi me dizendo, olha, eu sou diabético há 28 anos, há 11 anos sou transplantado renal, perdi visão periférica, operei da catarata, operei de não sei o que, glaucoma, perdi a visão esquerda, recuperei 90% depois de um intervento cirúrgico, problema na coluna, o joelho, ele mexia a perna em cima da maca, fazia troque, dava aqueles estalos no joelho. Ele mexia, estalava. Eu falei, meu Deus, já tá fora do lugar. Vamos fazer uma sonoplastia. Os pés eu nem podia tocar em algumas áreas, tava ferido. Era uma coisa assim, era um quadro, eu falei, meu Deus, por causa da diabetes também. Como que eu vou começar? O óculos que ele usava ele não conseguia discernir a pessoa depois de 10, 15 metros de distância. Ele falava para mim, falou, Rodrigo, não, se você tiver 15 metros ao mais, se você falar, se eu te ver, eu sei que é um homem e tal, mas eu não consigo discernir que é você, né? Porque é tudo embaçado, tudo turbo, a imagem, como se estivesse embaixo d'água. E vários problemas. Eu falei, meu Deus do céu, ok. Fizemos uma primeira sessão, com bastante carinho, cuidado, eu mostrei isso, fiz a anamnese, né? Então vou mostrando, eles conscientizou, ok, fechamos um pacote, vamos fazer tantas sessões. Aí começamos o trabalho, árduo. E eu ali. Resumindo, nós fizemos 20 sessões. Lembrando, cada caso é um caso. Tem pessoas que com uma sessão, uma dor na cervical, às vezes é posicional, não tinha mais nada. 2 sessões. Teve pessoas que 10, teve pessoas com 20. Então, assim, depende da pessoa, do problema, são vários fatores, tá? Mas, este caso, fizemos 20 sessões. E eu vou resumir. Antes de eu vir para cá, eu terminei de tratar ele. E eu vim para cá, tem 7 meses, mais ou menos. Aí eu juntei um pessoal lá, na Itália, uns amigos, né? Juntamos ali, vamos brincar, jogar um futebol, uma coisa. Eu chamei ele para estar ali com a gente. Inicialmente, o cara não conseguia andar. Ele apoiava nas paredes. E agora ele estava jogando bola, até o time adversário passava por mim correndo, rindo, brincando, fazendo piada, chutando bola. Caracas. Vinha, voltava. Eu falei, meu Deus, isso é um milagre. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho um vídeo dele, tenho um depoimento dele, entendeu? E até resumido, entendeu? Dos problemas que ele tem. Então, quer dizer, quem viu ele antes e viu ele agora, assim, é inacreditável. Até para mim. Nossa, até eu que não conheço, tô achando assim... Que isso? Sim, e não foi só esse caso, isso é o que é interessante. Vários, então, né? isso vai te fortalecendo. Você fala, não, isso aqui para mim é praticamente uma missão. Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei o que é conviver com a dor. Então, quando a pessoa fala, eu tenho tanto tempo que eu sinto, eu sei. Nossa. Eu entendo você, mesmo. E como eu queria ter conhecido isso antes de ter que operar, e graças a Deus conheci antes de operar o outro pé, e outras coisas mais, entendeu? E vejo esses casos, não só esse, como tantos outros, graças a Deus que melhoraram ou até curaram. Não tem idade, né? Criança. Não tem idade. Antes da gente começar a entrar aqui a conversar, você me falou de uma criança, né, que chegou muito mal lá no seu consultório, né? Enfim, são casos e casos. Eu repito, se eu fosse você, eu procuraria imediatamente. Nada de dor, nada de sofrimento. Vamos ver aí os pezinhos. Né? E não se preocupe se seu pé está com unha grande, está pintado, se não está. Né? Não estou nem aí. Ele não está nem aí, ele ama os seus pés e quer saber o que você tem e pode te ajudar muito. Rodrigo, quais são os seus planos para o futuro? Bom, para o futuro, a longo prazo, hoje em dia está difícil. Está tudo mudando demais. Não, a curto prazo, daqui a pouco. E, claro, os planos são vários, na verdade, né? Pessoais, profissionais, familiares, etc. Mas dentro da reflexologia, é uma missão para mim. É fazer com que o brasileiro, que é mal informado nesse sentido, nós temos uma cultura, infelizmente, altamente prejudicial a nós, que é a cultura, primeiro, do imediatismo. E segundo, que é fruto do imediatismo, o fármaco. Que vai remediar, não vai te tratar, vai remediar aquela dor, vai remediar aquele problema. Você está entendendo? Então, por causa desse imediatismo, a gente é a cultura da farmácia.
entendeu? Que lá fora você vê uma, duas em cada bairro. E você todo não mundo vê quer como se aqui. livrar, né? Exatamente. Da dor, né? Todo mundo Exatamente. Só que você não vai no sintoma. Como remédio vai. Você vai no cerne do problema. Você vai, né, na causa. Então, assim, é mostrar para o brasileiro que sim, tem jeito. Sim, dá para você, de repente, quem sabe nem operar. Se for operar, vai ser por necessidade, você sabe exatamente o que você tem. Bacana. O resto foi tratado. O seu corpo está respondendo aos estímulos. De maneira que, por exemplo, a gente começa com 1, 2, 3 sessões, 4, de maneira, a gente vai trabalhando de modo que o seu corpo é como se fosse uma máquina e ele fica programado, o seu cérebro já é programado através da comunicação nervosa, enfim, que depois de certas sessões, a gente faz a sessão hoje. Amanhã você está em casa, depois da manhã, parece que você está ainda fazendo a reflexologia. As pessoas me ligam, olha, muda o humor, olha, isso aqui age dessa forma. Eu falo, sim, a gente trabalha também a parte endócrina, tudo, porque, nossa, eu continuo melhorando mesmo não fazendo. Se está tudo bem, o corpo já está programado, já sabe onde tem que atuar, em que área mandar socorro, aonde prestar atenção, aonde tem que cuidar com carinho, naquela manutenção interna, como nós falamos antes. Então, assim, é mostrar para o brasileiro que isso não é um modismo, isso não é uma crença mística que veio, sei lá de onde. Não, não. Isso perdura por cerca de 5 mil anos, não é à toa. E se o asiático trata e vive tão bem, o europeu, a longevidade do europeu em si, né, é por causa, em grande parte, por essas técnicas, por exemplo, a reflexologia, onde se trata e onde se previne de N tipos de problema, de doenças. Não é à toa. Então, se eles vivem tão bem, claro, há vários fatores, climático, etc., mas se eles vivem tão bem, por que nós também não podemos, ou não poderíamos viver bem dessa forma? Pelo que eu estou percebendo, quando você conversa, vai falar sobre reflexologia para pessoas por aqui, por aí, as pessoas devem perguntar, o que é isso? Sim, direto, o que come, né? Isso? É salgado, é doce. Sim, o que que faz? E com agravante, né? Pergunta se você pinta as unhas também ou só tira os calos? Confunde com podologia, não é isso? Já me ligaram, olha, doutor, eu tenho um calo aqui. Eu falei, não sou podólogo. Eu não sei tratar. Às vezes um calo insistente, num ponto específico, sempre naquele pé, o pé está falando algo. Os pés falam, os dedos falam principalmente acerca de sentimentos, emoções. Então, por exemplo, igual você falou de calo, às vezes tem a ver. Porém, às vezes tem a ver. A pessoa chega para mim, conta uma história que já aconteceu. E eu vejo se o seu pé está me falando outra. Eu falei, ok, só que o seu pé disse que você está assim, assim, assado. A pessoa se cala e fala, é verdade. Principalmente o homem, que é durão, né? A mulher já é mais, ela fala mais, o homem é mais durão. Agora, quando você fala em durão, aí vamos relaxar um pouquinho aqui na pergunta que eu vou fazer. Já teve caso de você falar alguma coisa assim com um homem, né? De você observar algo ali, tipo impotência, né? Sim. Dele olhar para você assim, não, isso não, né? Porque o homem tem essas coisas, né? E depois ele voltar a dizer para você assim, rapaz, eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fui lá e fiz o exame, e realmente teve isso já? Sim. Ixi. Por exemplo, a pessoa está com dificuldade no relacionamento exatamente por essa área sexual. Quer seja impotência, quer seja baixo libido, etc. São duas coisas diferentes, claro. Às vezes, geralmente, o problema, por exemplo, baixo libido, a pessoa está sem energia, está sem vontade. Eu vou lá na região dos testículos, por exemplo. A pessoa sente uma dor. Na região dos testículos, no pé. Não pego lá, não. Não adianta pedir. Nem com jeitinho. Não, nos pés. Tá. Tem a região, as áreas, inclusive dos testículos. E eu tocando ali, a pessoa sente uma dor absurda. Mas não é que eu aperto, eu vou tocar. Só vai doer Leve porque expressões. Tem problema. Exatamente. Às vezes eu saio dali, vou em outra área e falo, tá vendo? Dói. Não estou nem sentindo o seu dedo. Depois, passo para cá. Ai. É a mesma coisa. Entendi. Testículo. Como é que está o nível de testosterona? A testosterona está baixa, assim, assado. Então, pois o problema é esse aqui. Vamos trabalhar nisso. E dá para cuidar disso? Sim, porque o seu corpo, principalmente quanto mais jovem, melhor. Não significa que com idoso o corpo não responda. Como já me foi perguntado, olha, eu tenho 90 anos, ainda funciona? Eu falei, minha filha, você está respirando? Funciona. Vamos tentar. Enquanto você está viva,
O corpo está trabalhando. Claro que aquém das forças, mas vai trabalhar. Tem que trabalhar. Se não está trabalhando direito, busque ajuda. Busque um reflexologista. Puxa, impotência, pode cuidar. Acho que ejaculação precoce, essas coisas que atingem as mulheres, os homens, que pega muito, né? Sim, às vezes não é um problema específico, às vezes é uma disfunção, um distúrbiozinho. Muitas vezes há uma interrupção da comunicação nervosa com o cérebro naquela área. Às vezes é a falta de circulação, a má circulação, ou algo que vai atrapalhar a circulação sanguínea, energética, enfim. Então, por exemplo, o que isso aí tem a ver, por exemplo, com ereção? Né? Ou com o libido. Aquele hormônio específico que vai para aquela área específica não está chegando porque há uma interrupção, digamos assim, na circulação sanguínea. Ele vai para a corrente sanguínea, para aquelas áreas. Entendeu? Ou há uma interrupção do sistema nervoso, algo que está atrapalhando a comunicação nervosa do cérebro com aquela região. Então não está chegando. Um exemplo. Você está sentado com a perna dobrada. 10 minutos, meia hora. Você levanta, você continua com a perna. Você sente? Não. Porque a má circulação ali, ela foi tanta, a posição, os nervos, foi tanto que você não sente mais a perna. Quando se restabelecer a circulação, a posição exata ali, não aquela pressão em cima do nervo, etc. Quando restabelecer a posição normal, a circulação livre, etc., você vai começar a sentir ela formigar, às vezes vai doer. Aquela sensibilidade que você não consegue nem apoiar no chão. Daqui a pouquinho, ela fica normal. Por quê? Porque tirou-se o impedimento. A comunicação nervosa, a má circulação, etc. É a mesma coisa. Muitas vezes, a maioria das vezes, é a mesma coisa com aquelas áreas. Não é um problema, só que pode se tornar se você não tratar. Vou sair daqui, terminando, e já vou lá para a maca para você ver meus pés. Cuida de insônia também? Claro. Claro, a glândula pineal, por exemplo, ela produz melatonina. Tantas pessoas que sofrem com insônia. Sim. Muitas pessoas. Sim. Várias pessoas me procuraram também. Você ouvi suas redes sociais ou no seu site, fala também de insônia, né? Falou, a reflexologia trata de muita coisa. Então, olha só, gente, insônia, impotência, ejaculação precoce, coluna, são tantas coisas que, né, no dia a dia surgem e você às vezes está sofrendo aí de dor, fibromialgia, né, enxaqueca. Reflexologia pode ser o caminho para você. Pelo que eu estou ouvindo aqui, vai ser o caminho. Fibromialgia, por exemplo, às vezes chega caso para mim, fibromialgia já é uma regra. Como nós não podemos falar que é 100%, que na área das exatas, humanas, mas 99% dos casos da fibromialgia é fundo emocional. Você que tem fibromialgia, eu já te falo de antemão, fundo emocional. Mas as pessoas acham que quando fala psicossomático, fundo emocional, é piti. Não é. Muito sério. Ninguém vai inventar para si mesmo uma doença que vai te fazer mal. Vai se flagelar. Se você não é masoquista, não. Ninguém faz isso. Entendeu? Se é algo psicológico, repito, é uma doença psíquica. Se é psicossomático, veja bem, psicológico pode até ser uma doença psíquica. Você está inventando, criando algo na sua mente, entendeu? Algo que não exista, de fato. Psicossomático significa que existe, somatizou. Soma é o corpo, psico é psique. Somatizou, ou seja, veio para o corpo um problema, mas que a origem dela é da psique. Sim. É emocional, não é psicológica. Entendi. É emocional, entendeu? A psique somatizou. O cérebro enviou sintomas por causa de... Avisando, né? É igual quando a gente está com uma infecção, que vem a febre. A febre em si não é a doença, ela só está avisando que tem algo com inflamação ali no seu corpo. Exato, né? Exato. E aí, também, quando você explica que o nosso corpo, ele trabalha a nosso favor. Sim. Né? Então, existem possibilidades de você ir repondo com esse tratamento, né, da reflexologia, e aí você vai buscando no seu próprio corpo, estimulando, né, para você
ter a sua cura, sem precisar de tomar remédio. Né? O seu corpo vai trabalhar de forma harmoniosa. Tudo no seu devido lugar, trabalhando no ritmo certo, é como uma engrenagem. Digamos aqui de um relógio, por exemplo. Você abre aqui, engrenagem pequenininha, um negocinho, porque você fala, isso aqui não faz falta, tira para ver. Tudo faz. Para tudo. Entendeu? Então, assim, é como uma grande... São engrenagens, entendeu? São rondanas que vão girando em toda aquela engrenagem, aquela máquina que é o corpo, e o corpo produz quase tudo que nós precisamos, essa é a verdade. O que nós não produzimos, que são algumas coisas, nós temos na natureza, entendeu? Nós temos o iodo, nós temos o magnésio, que infelizmente nós não produzimos, é essencial, e outras coisas mais, né? Nós encontramos na natureza. Mas grande parte, o nosso corpo produz. Entendeu? Sim. Então, se nós começamos a sentir distúrbios, começamos a ter disfunções, começamos a sentir dores, começamos a ter problemas, significa que o seu corpo, é claro, não está trabalhando como deveria. Agora, qual é a causa? Vamos descobrir. Pode ser psicossomático, mas pode ser porque você come, pode ser seu estilo de vida, pode ser o estresse, né? Enfim, pode ser uma série de coisas. Frente a frente com o seu paciente, né? Sim. Para você identificar e começar o trabalho. Rodrigo, eu estou muito feliz. Onde você atende? Então, eu estou atendendo no Espaço CBN, em Laranjeiras, né, no Centro Empresarial da Serra, número 1025, a sala 915, e também na Praia da Costa, em Vila Velha, na Avenida Champanhar, número 583, no edifício Dr. Nilton de Barros. E como é que faz para te encontrar? Como é que fazer contato com você? Sim, então, tem as redes sociais, né, Rodrigo CBN, reflexologista Podal. Tanto Facebook como Instagram. E tem um site que é bem explicativo, eu te convido a entrar no site, a visitar o site. Lá vai estar dizendo o que é, para que serve, como funciona, etc. E vai ter vídeos, depoimentos de pessoas que foram tratadas e até mesmo curadas com a reflexologia. E isso eu acho muito importante. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é um paciente dizer. E o site é www.reflexologistacbn.com.br. Lembrando que meu CBN é com S, não é com C. www.reflexologistacbn.com.br. Lá tem telefone, tem tudo, Tem né? tudo. Você clicar lá no símbolozinho do WhatsApp, já vai para o meu WhatsApp. Ah, que bacana. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Sabe o que eu estava pensando aqui? Você fala tão bem, eu vou te convidar para essa bancada. Você aceita? Mais adiante. Um livre convite, sim, podemos ver, sim. Esse é o objetivo, gente. Conexão é para conectar, para informar, né? Para conectar pessoas. E a gente vai descobrindo no dia a dia o que fazer, como fazer, mas o mais importante é estar com você e te passando algumas coisas que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, e também aceito sugestão. O que você gostaria que nós falássemos e discutíssemos aqui? Esse é o Conexão com Marta CBN.